prometido... Podia, meu. Antes de começar? Galerinha, como eu tinha prometido, fica à vontade, cara. Lá na página, pode acompanhar lá pela página 52, eu tinha prometido mostrar pra vocês, no finalzinho da apostila, como é que ele faz aquela explicaçãozinha do funcionamento de um microscópio composto. Olha, é importante lembrar, cara, que o primeiro microscópio que existiu era assim, ó. Esse é o famoso microscópio do Hooke, que começou a visualizar as células vegetais pela primeira vez e descrevê-las. Tá vendo? O que é aquilo ali? Uma bolinha de vidro polida. Era isso o microscópio dele. Ele percebeu que uma bolinha de vidro bem pequena, polida, era uma lente. Lente de que tipo? O nome dela? Não? Biconvexa, sei lá. Ah, é verdade, não está cavado e não está cavado, biconvexa, por isso que é convergente, né? Bordos finos, não é isso? Ela é bem pequenininha, então o raio de curvatura dela é bem pequeno, a distância focal é bem pequena, e aí na hora que a gente for usar isso, vai ampliar de um jeito, cara, as coisas. O mais legal é que ele desenvolveu um equipamentozinho com uma rosquinha e uma pinça bem minúscula, onde dava de colocar objetos impossíveis de segurar. E se tu ficasse lá uma hora achando o ângulo exato, tu conseguia ver a coisa ampliada. No começo ele descrevia as coisas que ele via, a galera falava, que tá doidão. A lente dele tá toda suja, ele tá vendo umas coisas, uma luz maluca lá e tá dizendo que é bichinho, tá doido, cara? E aí depois, né, a galera percebeu que ele tinha razão. Então assim, ó, tu vê, o primeiro microscópio era uma esfera idiota polida. O legal é que só tinha um cara que conseguia fazer essa esfera desse jeito. Os outros tentavam imitar, a esfera ficava ruim, não ficava perfeita, a luz não atravessava direito. Agora esse equipamento, o microscópio composto, ele já é uma evolução. Ele já usa duas lentes, uma ocular e a outra objetiva. Eu lembro que eu há tempo escutava essas palavras, né? Ocular e objetivo, ocular e objetivo. E nunca ninguém me explicou, porque é uma coisa tão óbvia, né, que às vezes não precisa de explicação. Até que um dia eu estava conversando com meu amigo e a maneira como ele falou sobre as lentes é que eu entendi que a ocular ficava perto do olho e a objetiva ficava perto do objeto. Pelo amor de Deus, né? Não pode errar isso, certo? Então tu vê, só de ter essa noção, às vezes, tu pode matar uma questãozinha. Ele pode te perguntar se no microscópio qual é a disposição das lentes, né? Como é que as lentes ficam. E aí tu já sabe, pô, a ocular fica no teu olho e a objetiva fica no objeto. Nada demais, né? Aqui está a lente, ó. Vamos colocar o objeto lá na apostila. Ele colocou o objeto aonde? Antes, entre o centro óptico e o foco, entre o foco e o ponto principal ou atrás do ponto principal? Botou atrás do ponto principal? Vocês não têm a apostila aí? É que era legal acompanhar, porque o outro desenho eu queria te mostrar uma coisinha que ficou migué ali. Eu queria que tu abrisse a apostila hoje, é uma raridade, né? Não custa muito. Lá na página 52. Vou perguntar de novo. Onde é que está o objeto aqui para a objetiva? Por que vocês estão demorando tanto aí? O foco e o objeto? Cadê o objeto? Ou não está aparecendo ali? Tá aparecendo. Então eu vou perguntar de novo. Aonde está o objeto? Depois do foco. É aqui ou à esquerda? À esquerda. À esquerda do foco. Aqui? É. Obrigado. Tu vê, ó, tinha que olhar para a figura e falar, tá ali, ó. Ó, à esquerda do foco, professor. Demoraram, hein? Objeto. O raio que chega sai pelo foco dessa aqui, né? Beleza. O raio que atinge o passa reto. Que características tem a imagem? Tu sabe fazer isso, cara? Tenho certeza. Talvez ainda se tu não treinou nenhuma vez, tuas linhas vão ficar feias, né? Mas se tu pega uma caneta e usa ela como régua, né, e isso não é ilegal, aí pronto, fechou. Tu te vira bem, faz um desenho legal. Só para revisar então, se o objeto estivesse aqui, alguém tem palpite do que ocorreria? Igual, porque no ponto principal fica no ponto principal. Né? Invertida, beleza. Aí quando eu aproximei, afastou e cresceu. Se eu botar no foco, lá no infinito, aproxima
aí passa a ser virtual maior, não é isso? Que seria a lente de aumento. Por que que nesse caso ele não colocou o objeto ainda mais próximo? Porque vai ter uma segunda lente para deixar a imagem de cabeça para cima também, né? Sem problema nenhum. Agora, quando ele vai fazer o microscópio eletrônico, o microscópio composto, a segunda lente que vai perto do olho, a ocular, ela vem antes da imagem se formar ou depois? Depois. Quer dizer que isso faz com que essa imagem, que é do tipo real, funcione como um objeto real. Concorda comigo? Mas tu lembra o que acontece se eu botasse essa lente aqui? O objeto fica virtual, porque eu teria que fazer prolongamento para saber onde esse objeto está, né? Muito obrigado, garoto. Show de bola. Pessoal, a partir do momento que a imagem se formou, tu não vai continuar os raios que formaram ela, porque aqueles raios se encontraram ali. Concorda comigo? Então, nessa região, observem, eu só desenhei um par de raios que se encontra aqui. Tu concorda que tem outros vários que se encontram aqui, outros que se encontram aqui, aqui? Eu poderia fazer o estudo desse ponto, né? O estudo desse ponto. Por que eu não faço o estudo desses infinitos pontos? Porque eu morreria antes de acabar, parabéns. E aí aqui, ó, o amigo tem razão, essa extremidade me garante que toda essa continuidade ocorrerá. Show de bola. Amigo, esquece o que aconteceu anteriormente e faz um novo desenho daqui para cá. Só isso. Eu te pergunto, quando o cara fabricou o microscópio composto, o foco desta lente estava onde? À esquerda do novo objeto ou à direita? A esquerda estava para cá? Não, à direita. À direita aqui? Pode ser? Muito obrigado. Cuidado, hein? Esse aqui era o foco da lente 1, esse aqui era o foco da lente 1. Chega paralelo, sai pelo foco, vai formar a imagem. Então é foco imagem, foco objeto, ponto antiprincipal objeto 1. Ali seria o ponto antiprincipal da imagem. E é da lente 1. Lente 1, objetiva. O nome dessa lente? Ocular, vai perto do olho. Meu Deus, que óbvio. Agora pronto, amigo. Se aqui é o foco, aqui também tem foco. Concorda comigo? Certo? Aí, ó, esquece aquilo lá. Vou até fazer de outra cor. Não é que mudou a cor da luz não, tá? Chega paralelo, sai pelo foco. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Aqui está a nossa nova imagem, certo? Ela foi feita de quê? Foi feita de luz de verdade, não é? Foi feita de luz de verdade. O cara olhando desse jeito pode dar a impressão, professor, não adiantou nada isso aí. Isso aí não adiantou nada, olha só, o tamanho está até parecido. Não, na verdade a gente fez um desenho esquemático para representar o que está acontecendo, né? Se a gente quiser uma imagem maior ou menor, a gente pode, por exemplo, variar essa distância, não é? Concorda comigo? E no microscópio tem justamente um dispositivozinho que tu vai rodopiar, girar e mexer no afastamento entre essas lentes, aumentando ainda mais, né, a ampliação ou melhorando o foco da imagem. Agora outra coisa interessante, esse objeto poderia ser minúsculo. Agora essa ocular ela está colada no teu olho. Essa imagem ela está sendo projetada diretamente no fundo da tua retina, né? Concorda comigo? É isso, na verdade, que é o grande avanço aqui. É como se eu estivesse olhando o objeto, encostado nele e com grande foco. E nós sabemos que no olho humano o ponto próximo é 25 centímetros. Se o cara não consegue enxergar 25 centímetros, ele deve ter uma de duas doenças. Hipermetropia ou presbiopia, né? Certo? Ah, mas eu sou jovem, não posso ter presbiopia. Pode, existe presbiopia, né? Mesmo para pessoas jovens. É mais raro, mas pode acontecer. Olha, até onde eu sei, computador, cara, não causa problema não. Tá? Mas eu não sou seguro para te falar não. Eu acho que é bom ter cautela, né? Mas eu conheço fontes seguras que me falaram sobre as últimas pesquisas que não mostra a relação entre problema de visão e televisão. As telas mais modernas também já são, né? Mas é bom ter cuidado. Não é dizer que existem casos de a pessoa ter tido problema de visão. Agora, afirmar foi devido ao trabalho do computador, eu nunca vi nenhuma afirmação categórica desse tipo.
por isso também eu não me preocupo muito. Pensa bem, né? O olho recebe radiação o tempo inteiro, foi feito para isso. E a radiação solar ela é muito mais punk do que a radiação da televisão. Ah, mas é bom. Olho, agora eu tenho certeza. Aí, não. Ver televisão não vai dar problema. Pode ver televisão a vida toda, cara. Se tu passar a tua vida toda, não vai encostar o olhinho na TV. É do sofá. É do sofá olhando gostoso. Pode passar a vida inteira com a televisão ligada que o olho vai funcionar. Agora que eu descobri isso, porque eu pensei assim, o cara pescador passa a vida inteira no sol, nem usa óculos escuros, e a radiação solar é infinitamente mais energética e danosa do que a radiação que a TV emite. Pode olhar a TV, fica tranquilo, o computador não vai fazer teu olho cair. É isso aí. Esses dias eu vi no Facebook, uns meses atrás, de relance assim, que as pessoas estavam ficando cegas por usar iPhone. Eu adoro essas notícias, eu acho legal a galera ainda dissemina, né, e comenta e fica preocupado, meu Deus, vou ficar cego com o meu iPhone. É tão divertido. Ô galera, não vai botar o projetor do novo iPhone no olho. Vai cegar, tá bom? Se tu botar o projetor do novo iPhone no olho assim durante meia hora, vai fritar a tua retina e vai ficar cego. Eu tô dizendo usar normalmente, tá? Também não bota a cara no olho do amigo, cega o amigo. Tá beleza? É que senão, né, o cara fala, ah não, o cara ficou cego com o iPhone, caiu no olho dele o iPhone. É, claro. Então tá. Ô galerinha, o desenho foi complexo? Não, né? Se eu quisesse comparar aquilo que eu enxerguei com aquilo que eu tinha no início, eu posso chamar isso aqui de O, né? Se isso aqui era o I1, que era também o O2, né? Concorda comigo? E isso aqui virou a imagem da segunda lente. Vamos chamar essa lente de 2. Tudo bem? Só por questões organizacionais. Eu quero comparar. Como é que a gente comparava o aumento linear anteriormente? Ah tá, vamos fazer ela toda. Menos P' sobre P, que era igual, e sobre O, né? Tanto faz a ordem ali. Aumento linear ou transversal, tu pega o tamanho da... e divide pelo tamanho do objeto. A nossa imagem foi I2, não é? E o nosso objeto era O. Concordam comigo? Agora vem cá. Se eu multiplico em cima e embaixo por I1, concorda que eu tenho esse direito? Isso aqui é 1, né? Eu tinha uma dificuldade de entender essa parte, cara. Eu achava que o cara estava sendo desonesto quando ele fazia isso. Né? Mas pensa bem. Eu posso multiplicar qualquer número por I1 sobre I1 que ele continua o mesmo número, né? Porque isso é 1. E tu parece bobagem, mas isso às vezes é grande parte das deduções, das grandes sacadas em cálculo e matemática vem numa coisa idiota dessa. Escrever umas letras de um jeito que resolve o teu problema. Isso é incrível como resolve. Agora olha só, vamos separar, vou trocar a propriedade comutativa, pode, né? Pode, lógico. I1 sobre O é igual a I2 sobre I1. Igual, vezes. O que é isso aqui? Isso aqui não é o próprio aumento linear de quem? Da primeira lente, porque é I sobre O, I1 sobre O, é o A1. Concorda comigo? Beleza? E o que é I2 sobre I1? O I2 não é o O2, porque a imagem da primeira lente virou, por isso que eu escrevi isso, não foi? Bem lógico, né? Então aqui eu posso colocar se eu quiser. Errei. Aqui tá certo, aqui ó. O2, né? Tudo bem? E o que é I2 sobre O2? A2, né? Então olha só que legal, a ampliação total do microscópio composto é tu pegar a ampliação da primeira lente, a objetiva, e multiplicar pela ampliação da ocular. Faz sentido, né? Amplia um pouco, depois amplia mais um pouco, tu tem uma visão bem legal da brincadeira. Por que mesmo que esses equipamentos têm salvado nossas vidas? Exatamente. A única maneira de tu verificar se o antibiótico está funcionando antes de testar nas pessoas é olhar a cultura de bactéria, que ela já deve ter visto no filme, né? Aquela plaquinha de gelatina vermelha colorida. Aquilo é real, tá? Tu vai lá, faz a cultura de bactéria ali, olha no microscópio e consegue ver se as bactérias estão sobrevivendo ou não ao ataque químico que estão sofrendo com o antibiótico. Pessoal, eu queria agora que desse uma olhada rápida na outra figura da luneta.
Lembrando que a história da luneta ela é meio obscura, mas aparentemente o Galileu começou a fazer luneta porque ele leu uma carta do holandês lá que, pegando um pedaço de couro, enrolando duas lentes, certo? Dava de ver objetos distantes. E aí, por isso que alguns lugares parecem como o Galileu sendo o pai da luneta, mas aparentemente não. Mas tem uma coisa ali acontecendo naquele desenho que é didático, mas eu queria só fazer um comentário. Dá uma olhada no primeiro desenho. O que está esquisito ali naquele primeiro desenho? O raio que chega paralelo sai pelo foco. Se os dois raios que chegam lá do infinito, paralelos praticamente, fossem se encontrar no foco, tu não ia poder enxergar a imagem, concordas comigo? Porque ela ia ficar concentrada num ponto infinitamente pequeno, certo? E ali, olha só o tamanho da primeira imagem. Tá gigante, né? Então cuidado com aquilo, tá? Aquilo ali é só para ter um efeito didático, para o aluno poder entender o que está acontecendo. Na prática, os raios iam se encontrar bem no foco e a lente ocular, né, ia receber esses raios depois deles atravessarem o foco. Tá? Então aquela imagenzinha ali desenhada é um efeito didático, certo? Então se a gente fosse desenhar isso na prática, os raios que chegam paralelo saem pelo e eles iam se encontrar aqui no foco. Só que aí o aluno não ia entender como é que aquele ponto ali se transformou em objeto depois, né? Então o cara dá uma prolongadinha para mostrar que ia formar uma imagem, tá beleza? Certo? Então, mas a ideia é a mesma. A ideia é absolutamente a mesma do que a gente fez aqui. Só que dá uma olhada lá, ó. Olha lá, ele não chama de aumento linear, ó. Que engraçado, ele não chama o resultado da luneta astronômica de aumento linear. Por que isso? Porque na verdade o que a luneta faz, ela faz tu enxergar o objeto de um ângulo diferenciado. Se eu olho a Lua a olho nu, eu vou enxergar a Lua de um certo ângulo. Como assim, professor? Não entendi. Ué, se tu olha para a parte mais baixa da Lua e depois olha para a parte mais cima da Lua, se tu medisse isso com uma linha imaginária, ia formar um certo ângulo. Concordas comigo? É o ângulo visual a olho nu. Aí quando tu bota a luneta, tu, Jezebel, que lua, que crateras. Aí tu olha para baixo da lua, na luneta, tu olha para cima da lua, na luneta, e o teu olho que antes fazia assim, a olho nu, ó, na luneta ele faz assim, ó. Meu, que linda a parte de baixo. Nossa, que maravilhosa a parte de cima. Olha aquela cratera lá em cima. Isso com uma luneta idiota. O Carlos, vocês conhecem o Carlos que trabalha aqui à noite? Sim. Pede para ele te mostrar umas fotos que ele tira da lua com a máquina dele, que é profissional. É ridículo, cara. Tu vê as crateras, né? E nem é das melhores, nem é aquelas lentes gigantes, certo? Então, professor de educação física, você conhece, lógico. Tu vê que muda realmente o ângulo de visão. E como é que eu meço esse aumento? É bem simples, tu pega o foco da objetiva e divide pelo foco da ocular. Ou seja, tu pega o foco da que está perto do objeto, na ponta da luneta, e divide pelo foco da que está próximo do teu olho. Essa divisão vai dizer o quanto tu vai aumentar o teu ângulo visual, teu ângulo visual, certo? É a única diferençazinha. Agora eu vou te explicar. Sabe por que essas questões apareceram aí? Porque uns 3 anos atrás não tinha essa explicação detalhada. A gente só estudava lentes e deu, tocava ficha. Essa explicação apareceu porque numa questão de vestibular caiu esse instrumento. E como nada se cria, tudo se copia, no medo de que essa moda pegasse, a apostila já vem modificada para a gente se preparar para o pior, certo? Eu vou te confessar que tu vai estudar isso para valer em laboratório de física, para quem for para a universidade, né, for fazer alguma coisa técnica na área aí, engenharia, física, matemática, vai estudar no laboratório esses instrumentos, e é bem divertido essas aulas, são bem divertidas. Último comentário, para a gente finalizar a lente e fazer um exercíciozinho aí final. Acoplamento de lentes. Alguém pode me lembrar o nome dessa brincadeira aqui, ó, que é o inverso do foco, da distância focal, perdão? Tem um nome isso aí, lembra? Começa com ver, termina com gência. Isso! Vergência. Só para lembrar, né? Vamos supor, a distância focal da lente do cara são 2 metros. 2 metros. A vergência ficaria 0,5 metro na menos 1. A vergência ficaria 0,5 dióptria. Dióptria é o nome que se dá
Ah, essa unidade, que meta menos 1 é tão feio, né? Dióptria. Não gostei de dióptria, professor. Bota grau então, meu querido. É isso que é grau no dia a dia. Se tu tem 1,5 grau, que na verdade a tua lente tem uma divergência de 1,5 dióptria. 1,5 metro na menos 1. Quer dizer que a tua distância focal é 1 sobre 1,5. Beleza? Lembra, né, quando eu até te introduzi a ideia de condutividade? Eu te mostrei que era o inverso da resistência, não é isso? Lembra? É muito comum isso na física, na matemática, tá? A gente define uma grandeza, aí depois percebe que o inverso dela é melhor para trabalhar. E aí chama a próxima grandeza de outro nome, sem problema nenhum. Pois não. Não, porque o óculos é uma lente para cada olho. É uma lente para cada olho. Via de regra é isso. A gente poderia dizer que o único óculos que pode ter duas lentes, mas na verdade não são duas lentes, é uma lente só prismática. Seria o óculos para estrabismo, lembra? O óculos para estrabismo, para corrigir aquela alteração no eixo de visão entre os olhos, mas na verdade é uma lente prismática. Pode parecer duas devido à maneira como ela é encaixada na armação. Agora olha só, galerinha. O bacana de trabalhar convergência, tu vai entender agora no acoplamento de lentes. Quando eu digo acoplamento de lentes, galera, é grudar uma lente na outra, ó. É encaixar uma lente na outra, não é para deixar distante uma da outra, não. Pois não. A lente multifocal tem a ver com aquela história do cara ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, lembra? Uma parte do olho é para trás, a outra é para frente da retina. E aí então, quando ele mexe o olho dele, para cada posição do olho ele precisaria de um foco diferente. Então na hora de eu corrigir o problema de visão dele, eu faço uma lente que vai mudando a curvatura dela. Não é uma lente esférica, certo? E aí ela é chamada de multifocal por isso, porque para cada posição do olho tem um foco. E na verdade, se tu for ver, todo mundo é um pouco assim. Todo mundo, na hora que tu mexe o olho, muda um pouquinho o grau do problema que ele tem. E por isso que as lentes multifocais foram lançadas como um avanço para a cura dos problemas das ametropias, né? Que são os problemas de visão, para ficar bonito. Agora, olha só. Repete a pergunta, perdão. Então, olha só. Na hora que o cara vai curar o problema de visão, a gente não se dá o trabalho de acoplar duas lentes. Porque a gente tem uma máquina polidora que vai fazer a lente perfeita para o cara. Certo? A bifocal, se eu não me engano, é a invenção do Thomas Edison. Porque ele percebeu, né? Pô, dificuldade de enxergar de longe, a pessoa olha mais para frente. Quando eu estou lendo e estudando, eu olho mais para baixo. Eu tenho presbiopia agora. Então eu vou pegar duas lentes, a que me cura miopia, vou botar em cima. A que cura presbiopia, eu vou botar embaixo. E vou botar na mesma armação grande. Assim, eu não preciso ficar trocando de óculos toda hora. Caiu no gosto do pessoal. Hoje é muito comum, né? Tu vê pessoas com óculos um pouco maior que tem aquela marca embaixo, que é a lente bifocal. Bi porque só tem dois tipos de lente. Por que a gente não usa acoplamento na prática? Porque a gente pode polir a lente para a pessoa de acordo com o problema dela. E isso encaixar no óculos daria trabalho. Agora imagina que eu tenho um instrumento óptico no laboratório. Eu tenho vários kits de lentes. E eu não tenho a lente que eu preciso. Eu não vou mandar fabricar uma lente que seria caro nesse aspecto. Entendeu? Eu vou fazer um acoplamento com as lentes que eu tenho para achar o resultado que eu preciso. Agora, por que eu não posso acoplar 100 lentes? Por que eu não posso juntar 100 lentes aqui? Tem uma explicação, quero uma explicação bem lógica, é simples a explicação. Porque na verdade, quando a luz for atravessar, e atravessar, e atravessar, vai chegar uma hora, vai perder a intensidade luminosa, vai começar a ocorrer um fenômeno chamado absorção, que tu deve conhecer, né? A energia vai ser absorvida, e no final vai chegar tão pouca luz lá, que vai ser uma catarata. Lembra da catarata? Né? E aí ele já não vai funcionar. Por isso que existem condições de nitidez de Gauss, tem que respeitar algumas condições. No caso das lentes, a primeira condição é que elas sejam finas. Por isso que a gente chama de lentes esféricas delgadas, certo? Agora olha só, olha a beleza. Será que existe uma única lente que possa representar todas elas? Uma lente equivalente? Deve existir, né? Qual será a vergência dessa lente equivalente se eu sei a vergência de cada uma das lentes? É ridículo, é só somar. É só somar. Tu vê, ó, quando eu treinava lentes, eu me foquei tanto nesse aspecto de acoplamento, que quando eu fui fazer aquela questão que tinha duas lentes afastadas, eu me ferrei.
Eu achei que podia somar as vergências, fui fazer e não deu. Cuidado, hein? Tu só soma as vergências quando elas estão encostadas, superpostas. Às vezes aparece assim no problema, tá? Imagine que as lentes estão superpostas. O que é isso? Encostadas uma na outra. Tudo bem? Se elas estiverem afastadas, como é que tu age mesmo? Calcula a posição da imagem de uma que vira objeto da outra, calcula de novo, que nem a gente fez já. Ali. Então, professor, ali no microscópio, digamos que tinha miopia, só que falou que o microscópio divergente, né? Como é que eu vou enxergar? Ah, se a pessoa é míope? Ah, olha só que legal. A pessoa sendo míope, ela nem precisa usar o óculos dela na hora de usar o microscópio. Lembra? Porque ela enxerga super bem de perto. O problema do míope é enxergar de longe. Ah, é verdade, é verdade. Olha que legal a ideia. Por que mesmo que a pessoa que tem miopia, por que a gente usa lente divergente e por que ela consegue ver normal então, se a imagem é virtual? O globo ocular é alongado, a luz convergiu demais, não é isso? Eu vou afastar os raios de luz para poder chegar na retina no momento certo, por isso que é divergente. E como é que ela consegue enxergar normal se é virtual a imagem da lente divergente? Porque justamente se fosse real, seria invertida. É por isso que a lente tem que ser divergente. Concordam comigo? A lente tem que ser divergente para a imagem poder ser direita. VMed, virtual, menor e direita. E menor, né? A pessoa que é míope, tu olha pelo óculos dela, tu enxerga o olho dela um pouquinho menor do que é. Se é um grau grande, né? Se é um grau pequeno, tem que pedir para ela tirar e colocar o óculos enquanto tu olha para ela. Se o olho dela diminuiu, certo? Menor, não é isso? VMed, virtual, menor e direita. Ela é míope. Já vi questão de vestibular assim. Acho até que tem uma na tua apostila. É uma caveirinha lá do que é o bonequinho de um curso lá, de medicina. E aí o bonequinho tá sem o óculos, depois com óculos. E aí o cara pergunta, qual é a doença do bonequinho? Só pelo desenho o cara tinha que sacar a ideia. Então por isso que esse comentário é importante, beleza? Então, divergente fica menor, né? Virtual, menor e direita. E o objetivo do microscópio é aumentar. Concorda comigo? Outro, olha só. Chega paralelo, esse raio não convergiu. Se essa lente fosse divergente, teria que ter usado a pontilhada, lembra? E teria subido. Tá beleza? As duas lentes são convergentes. As duas lentes são convergentes. Porque eu quero ampliar e quero ampliar. Não é isso? Se uma lente fosse divergente, uma desses números seria menor que um. Ia ser uma redução, que não é o objetivo do microscópio. Mais uma colocação enriquecedora para a aula. Vou fazer uma questãozinha. Vamos fazer uma questãozinha de lente. Eu falei que já tinha feito uma com duas lentes para vocês, mas não foi aqui não. Aliás, estava pensando hoje comigo, sabe? Poxa, às vezes valeria a pena eu recomendar eles, dar uma olhada nos vídeos de outro terceirão que eu atendo. Eu atendo um terceirão que usa um material diferente do de vocês, e às vezes valeria a pena tu ir lá e lá eu dou todas as físicas, física A, física B, C e D. É quase parecida a divisão com a de vocês, são só 4, mas é bem parecida. Então assim, ó, às vezes, como lá eu tenho aulas de assistência também, e elas são um pouco mais longas, às vezes eu faço mais exercício lá. E exercício é tudo de vestibular, é tudo cópia, às vezes o exercício tem na tua apostila também, e que não deu tempo de ser visto aqui. Às vezes só de tu entrar lá naquela sala de aula, né, que é de terceiro ano, tu acha fácil lá, dá uma olhadinha no nome das aulas, essa aula aqui, deixa eu ver como é que é. Né? Às vezes vale a pena, lá eu já resolvi uns exercícios bem legais, inclusive um misturando espelho com lente. O cara pegou um espelho e a imagem desse espelho virou objeto para lente. Bem bonitinha aquela questão. Vamos fazer aqui, minha mãe mandou, deixa eu ver. Ó, vamos fazer uma aqui para entender essa história de grau.